Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso elo de ligação, o Deus que, através de seu Filho Jesus Cristo, se importou conosco, fazendo sofrer o seu próprio Filho, morte e morte de cruz, para que nós estivéssemos unidos, irmanados em uma só fé, um só batismo, uma só caminhada. Este é o povo, fazemos parte do povo da qual Ele mesmo separou. E neste domingo 28 de junho, estamos mais uma vez aqui para uma breve meditação da Palavra de Deus, para aquilo que ouvirmos, que temos ouvido e aprendido, possa se tornar prática diária na nossa vida, possa nortear o nosso caminhar. E isto só fazemos por sermos conduzidos pelo próprio Deus, porque de nós mesmos, nas nossas próprias condições, nós não faríamos. Somos a Igreja Presbiteriana Central de Senador Camará, uma igreja de portas abertas, que ama, que adora ao Senhor, que entende o seu chamado, entende o propósito para o qual foi chamada, servir ao Senhor, ao seu povo e a todos quantos estiverem ou se propuserem a buscar auxílio. Este é o legado, este é o compromisso da igreja. Aprendendo a servir, adorando a Deus. Queridos, é com alegria no coração que nós tratamos das questões do Senhor. E este tempo que tem sido difícil foi um tempo de aprendizado para nós, tem sido um tempo de aprendizado para nós na questão de, separados fisicamente, continuarmos pregando. Este dia 28, esperamos em Deus ser o último domingo que estamos separados. Esperamos em Deus ser o último domingo que estaremos fazendo a live de casa, né? Há um desejo do nosso coração. Estamos planejando voltar ao nosso culto de adoração ao Senhor com as portas da igreja aberta no dia 5 de julho. A continuar tudo da forma que está, né? O decreto do nosso prefeito ainda em vigência, não havendo nenhuma mudança, nós estaremos lá no domingo 5 de julho, na Casa do Pai, na rua Antenor Ferreira, número 50, Senador Camará, para adorarmos ao Senhor juntamente com a igreja. E enquanto isso não acontece, vamos vivendo esses dias que o Senhor tem nos dado a oportunidade. Convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo nos escreveu o nosso irmão João, evangelista João, o capítulo 20, a partir do versículo 24. Há bem pouco tempo falamos neste texto do capítulo 20, falando sobre a visão da conversa do Senhor Jesus Cristo com Pedro. Hoje nós trataremos de um dos discípulos menos falado. Um dos discípulos conhecido sim por este texto que nós iremos ler. Ele ficou muito famoso, ele é muito conhecido no meio evangélico. Estamos falando do Tomé, pela negação que ele fez em princípio, quando o texto nos ensinará algumas coisas, né? E a nossa alegria e a nosso prazer é saber que aquilo que o Senhor colocou no nosso coração serve de ensinamento e alimento para nós. E eu tenho a esperança no meu coração de poder transmitir com clareza a mensagem do Senhor para nós nesta noite. Nesta noite, dependendo do dia, do momento em que você for ver o vídeo, né? Se estiver ao vivo agora ou for replicar no futuro na plataforma do YouTube, onde ele também será publicado, pode ser de dia, de manhã ou de noite. Mas a nossa esperança é que
da mesma forma que o texto falou aos nossos corações, também toque o seu coração. João capítulo 20, a partir do versículo 24. E antes da leitura da palavra de Deus, convido você a orar junto conosco. Pai, nós louvamos o teu nome e queremos te agradecer pelo teu sustento, pelo teu cuidado para conosco. Os dias difíceis que estamos atravessando, somos conduzidos pelo Senhor, e a segurança dessa condução, deste cuidado do Senhor para com cada um de nós, é que nos faz ainda mais felizes, porque a segurança que temos está no Senhor. A segurança que temos provém da potente mão de Deus, e nós somos gratos por isto. Nós rogamos, ó Deus querido, que neste momento o Senhor traga luz para os nossos corações, ilumine a vida dos teus filhos, que a tua palavra ministrada alcance o motivo pelo qual ela foi colocada nos nossos corações. Cremos que ela não voltará vazia, porque este é o propósito do Senhor. E sendo o propósito do Senhor, nada pode ser impedido. Nós cremos assim. Tome a tua igreja nas tuas mãos, o teu povo que conosco está, amigos de perto e de longe, aqueles que, alinhados com o pensamento do Evangelho, irão desfrutar da tua palavra. E aqueles, ó Deus querido, que ainda não conhecem a tua palavra, não têm ainda os caminhos endireitados pelo Senhor, possa ser nesta noite, noite também do encontro real dessas pessoas contigo. Nós pedimos isto, mediados em Cristo Jesus, o teu Filho. Amém. João capítulo 20, a partir do versículo 24, assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crê somente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Poderíamos pensar, como introdução deste momento, nas vezes em que nós ouvimos histórias que nos são contadas ao longo da vida. Me perdoem a tosse, hoje eu não estava tenso, não sei o porquê da tosse, mas eu tratava da questão de histórias sobre as nossas vidas. Muitas que nos contaram ao longo da vida, nós acreditamos. E acreditamos da forma com que nos foi contado. Algumas vezes, ao ouvir histórias, nós acrescentamos fatores, pontos de vistas, acrescentamos, muitas das vezes, cenas que não foram reais. Ou subtraímos, retiramos informações porque acreditamos que o fato contado a nós não foi bem daquele jeito. Pensando no mundo esportivo, nós podemos ter alguns exemplos para isto. A minha geração não viu
os grandes craques do futebol dos anos 50, 60 e até 70. Algumas coisas nos são contadas e estão registradas em vídeos, o que fica mais fácil a crença, porque vendo os vídeos, mesmo que as imagens não sejam muito boas, nós vemos. Outras nos foram apenas contadas. E quando nos contam, cai no primeiro ponto que eu falei. Na nossa mente, a gente ou acrescenta detalhes ou tira detalhes. Dificilmente a história prosseguirá sendo contada da mesma forma. E há um ditado popular que diz que quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas isso não estou traçando esse pensamento, essa linha de raciocínio, trazendo maldade para os nossos corações, embora reconheçamos que o nosso coração é mau, nós somos pecadores na essência. Mas é por simplesmente ser difícil de contar histórias com a exata certeza da forma que ela foi, que ela aconteceu. Quantos de nós aprendemos muitas coisas e depois, quando vivenciamos a realidade ou recobramos os pensamentos aos relatos a nós passados, vamos ver o quanto foi diferente daquela forma que a priori nós ouvimos e aprendemos. Então, nesta pequena introdução, o que eu quero levar vocês a pensarem é isto. Ouvir é muito diferente do que viver uma história. E nós estamos diante de um texto que é carregado de pontuações. O próprio João vai dizer para nós, ou vai escrever, ou escreveu para nós, assim melhor dizendo, que se todos os atos do Senhor Jesus Cristo fossem escritos e relatados em textos, nem todo o material daquela época conteria, daria para caber o que o Senhor Jesus Cristo fez. E eu quero pensar hoje, junto com você, na palavra do Tomé. Para nós, século 21, tempo de informação e tempo de velocidade na informação, muitos de nós já traçamos opiniões sobre o que é a vida do Tomé, quem é Tomé. Para muitos, Tomé é um covarde, que não acredita naquilo que os discípulos lhe relataram. Para muitos, Tomé é um duvidoso. Para muitos, Tomé é um descrente. Mas eu quero dizer que Tomé é representado por nós. Nós somos representados em Tomé em muitos momentos da nossa vida. Crer e entender toda a história sem tê-la vivida no momento não é fácil, não é matéria fácil. E Tomé, o texto que lemos, relata apenas um ponto, um momento em que o Tomé não estava presente. Tomé é chamado por Jesus Cristo para ser um dos seus discípulos. E ele vai se enquadrar bem na questão do ser discípulo, porque discípulo é exatamente este, aquele que anda próximo do mestre a fim de aprender. E vamos ver que outros discípulos têm mais aparência, têm mais primazia naquilo que é seguir Jesus Cristo. Pedro, Tiago, André, João, Bartolomeu, tantos outros, cada um com seu comportamento, aproveitou a vivência do que andar perto de Jesus. E quem é Tomé? Tomé é um camarada dele, Tomé é um cara silencioso, não fala muito, não se expõe muito. Nós vemos Tomé numa outra aparição, lá no texto em que relata quando alguém vem dizer para Jesus que Lázaro está doente.
E por Jesus esperar um tempo e não ir no momento, quando ele diz, então vamos a Betânia, vamos lá ver o que aconteceu com o nosso amigo Lázaro, Tomé diz, iremos nós para lá morrermos? A fala é de Tomé. Também não é uma fala, em primeiro momento, de alguém que está crendo, de alguém que é firme. Ele está acompanhando Jesus, mas teme a morte. Assim como todos os outros, né? Só que Tomé, o Dídimo, é mais na dele. Diz o texto que lemos, ora, Tomé, um dos 12, também chamado Dídimo. O que é isto? O nome dele aparece, ele nascido na Palestina, chamado de Tomé, é descrito por Lucas no livro de Atos também como Dídimo, porque Tomé é o nome aramaico que dá a razão da sua naturalidade, mas ele é apresentado também com o nome grego, Dídimo. E o que está acontecendo? Eles estão trancados na casa. O texto do capítulo 20, no texto anterior, começa a relatar sobre a ressurreição de Jesus. E Jesus aparece às Marias, a Maria Madalena, e depois ele vai aparecer aos seus discípulos. Quando ele diz lá na sepultura, próximo à sepultura, vá dizer aos meus irmãos que eu vou encontrar com eles. E nesse momento aqui eles estão trancados na sala, na sinagoga, e Jesus entra. Então, milagrosamente, Jesus aparece no meio deles, e Tomé não está na sala, Tomé não está junto com eles. E aí até aqui nós entendemos que quando ele chega, alguém vai contar a história. Lembra da introdução? Alguém vai contar uma história para ele, um fato acontecido, ou seja, no passado. E disseram então os discípulos, vimos o Senhor. Mas ele, assim como eu e você, disse, se eu não tocar na mão, se eu não tocar do lado, se eu não ver, se eu não vir, se eu não puser o dedo na ferida, se eu não tiver a oportunidade de como testemunha ocular, ver, fica difícil. Há um espaço de acontecimento, há um espaço de tempo, né? Os discípulos ainda continuam com medo. E novamente eles estão reunidos, passados 8 dias. Estavam outra vez ali, ou seja, na sinagoga eles estavam reunidos e com medo, trancados. E Tomé estava com eles. E aí o texto diz para nós então que baseia por a porta está trancada. Então veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. De posse da informação de que Jesus havia lhes aparecido, mas Tomé não estava. E agora, Tomé estando, Jesus aparece de novo. Se sou eu, se é você que está lá dentro desta sala com os discípulos no lugar do Tomé, e Jesus se apresenta e aparece a eles, acabaram-se as dúvidas. Para que vai se perguntar mais? Para que vai se questionar mais? Jesus apareceu para eles há 8 dias atrás, eu não estava aqui e agora Jesus chega. Mas Jesus vai direto a Tomé e diz, Tomé, põe aqui o dedo, vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crê somente. Ensinamento para nós. Precisamos contextualizar com os nossos dias. De que forma nós temos crido? E a forma com que nós defendemos a nossa crença, a nossa fé, vai fazer toda a diferença para aqueles que são os nossos ouvintes. E se vocês notarem, o pastor vem há alguns dias, algumas mensagens falando da questão do mundo que está lá fora e a nos observar. Mesmo estando em meio à pandemia, no isolamento social, nós temos relacionamentos, nós conversamos com pessoas através do telefone, WhatsApp, nas mídias sociais, através do telefone convencional, nós ainda continuamos a nos relacionar. E a forma com que nós demonstrarmos a fé e dizermos de onde está baseada a nossa fé, fará com que haja entendimento.
E nós precisamos ouvir a voz de Jesus Cristo falando ao nosso coração como se nós fôssemos hoje os Tomés. Não sejas incrédulos, mas crente. Crente é aquele que crê. Quem crê, crê em alguma coisa. E esta alguma coisa que nós, os chamados crentes, os pequenos cristãos, os pequenos imitadores de Cristo, temos a nossa fé baseada, resolve todas as questões. Mas como assim, pastor? Sim, resolve todas as questões. A nossa fé está baseada no cumprimento da promessa. E nós precisamos fazer isto. E não precisa agir como Tomé, porque Tomé vai agir com espanto. Como sobressaltado ele diz: Senhor meu, Deus meu. Com quem diz: como pude cometer tamanha dúvida? Como eu pude ser descrente e não crer nos meus irmãos que me contou uma história tão veraz, tão próxima? Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Nós não precisamos, com base no relato bíblico, o cristão não vê para crer, ele crê. E crendo, nós veremos a glória de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso santo Deus, porque tem sustentado a nossa fé, porque tem norteado as nossas vidas. Nós não vimos, mas cremos. E crendo no Senhor Jesus Cristo, na sua obra, no seu sacrifício vicário, isto vai robustecer. Isso vai fazer crescer dentro de nós a firmeza, porque o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo que nós precisamos ser crentes, precisamos crer na essência da palavra, no real sentido da palavra. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem nas suas doutrinas, um dos pontos altos da nossa doutrina é a predestinação para a salvação. E este entendimento nos leva a ficarmos firmes. Mas a fé que está enraizada, cravada dentro de nós, precisa ser exercitada ao ponto de aqueles que ouvirem o Evangelho através de nós, entendendo, possa seguir. Aqueles a quem o Senhor nos enviar a falar, possa ver em nós esta firmeza, mas não uma firmeza momentânea. Não como foi Tomé, que andou durante 3 anos junto a Jesus, vendo tudo o que ele fez, e na primeira vez que foi testada a sua fé, na primeira vez em que o texto nos mostra que ele é colocado a exercitar isto, ele não faz. Claro, se formos pegar o texto dos últimos dias de Jesus, nós vamos ver uma sequência de, eu diria, erros, fraquezas. Os discípulos de Jesus, todos os que viram os milagres, as coisas acontecendo, no momento em que foram postos à prova, não responderam à altura do que eu e você pudéssemos esperar. Porque a Jesus eles não enganaram. Deus, Jesus Cristo, 100% Deus, conhecia o coração daqueles homens. Mas se você pegar os últimos dias, se formos pegar os últimos dias, nós vamos ver. Judas traiu vendendo o Senhor Jesus. Pedro o negou. Tomé não acreditou na ressurreição, em princípio. No Calvário, no monte chamado Caveira, ao olhar para a multidão, Jesus só vê um dos seus discípulos. Duro, né? Andou com eles, multiplicou pães, curou a sogra de Pedro, rapaz. E ao olhar para a multidão, ele visualiza sua mãe,
e o discípulo amado, João Batista. Ele vê o evangelista João. Me perdoe, fui traído pela mente agora. E aí então ele diz para sua mãe: mulher, eis aí o seu filho, filho, eis aí a sua mãe. Ele estava fazendo uma transferência de responsabilidade material. Ele estava pedindo para que João cuidasse da sua mãe. O texto não relata onde estão os outros. Nós só sabemos aqui o paradeiro do Judas, que tinha saído para cometer o suicídio. Os outros estavam trancados, com o mesmo medo de sempre, com a mesma, eu diria, covardia. E aqui não há nenhum juízo de valor sobre eles, tá? Porque agora é fácil. Contar a história e dizer assim: eles foram covardes, eles foram amedrontados, é fácil. Se lá eu estivesse, eu ia fazer a mesma coisa. O medo de Roma, o medo dos religiosos também me assustaria. Eu também sou frágil. O pastor sempre diz, né? Como nós somos frágeis, pequeninos como bolha de sabão. Por isso eu não condeno, não crucifico o Dídimo, o Tomé, porque sou da mesma massa. Mas o Senhor que chamou Tomé, que disse a Tomé que ele precisava crer, disse para que ele continuasse a pregar, foi entendido, foi ouvido por Tomé. Dias atrás eu recebi um texto que falava do martírio desses discípulos de Jesus. Até Matias, que foi eleito depois para o lugar de Judas, não teve vida fácil. O melhor deles é o João, vai morrer velhinho, o único que morre de velhice, mas experimentando dias terríveis, dias de solidão, dias de abatimento, preso numa ilha, longe de tudo que ele mais gostava de fazer. Deixou de ser pescador e foi ser um perseguido por amor a Cristo, para que a causa do Evangelho continuasse a ser escrita. Disse-lhe Jesus, diz o versículo 29, porque me viste e creste? Olha só o tamanho da nossa responsabilidade quando Jesus encerra esse texto que nós lemos. A conversa vai continuar, né? Até que ele seja assunto aos céus, ele vai continuar aparecendo aos seus discípulos. Mas olha como ele termina o versículo 29. Bem-aventurados que não viram e creram. O que você está fazendo com a história que tem nas suas mãos? Como as pessoas que estão ao nosso redor estão ouvindo de nós que nós temos alguém que nos amou, que nos ama e nos amará com um amor eterno. Às vezes nós ouvimos algumas canções e paramos para analisar a letra, e por mais poético que seja, esse amor não tem como traduzir numa canção. Mas existe uma canção que diz: com o amor eterno ele nos amou e por este amor nos atraiu. Eu fui alcançado pela graça, mas não foi de graça. Para ser chamado por Jesus de bem-aventurado, para ser colocado neste patamar onde o texto nos colocou, de que bem-aventurados que não viram e creram, há um grande espaço de história. Eu não estou nem aí para o tamanho do conhecimento que nós temos, e eu não estou nem aí para o tamanho do sofrimento que nós estamos passando, porque nada em cima desta terra a qual nós vivemos poderá se comparar com o amor com que nós fomos amados.
não sejamos de forma alguma. Permita-me ser um pouco mais duro nesta noite, mas não sejamos de forma alguma conduzidos pelo nosso próprio eu, por aquilo que nós achamos, pelo entendimento que nós temos. Muitas das vezes sentamos em cadeiras que não são nossas, sentenciamos aqueles que não precisam, não podem e não serão julgados por nós. Fazemos juízo de valores em situações da qual nós não fomos chamados para juízes. Nós somos companheiros de estrada. Os discípulos de Jesus tinham tudo para falar para Tomé. Ah, Tomé, você é um vacilão. Nós estamos dizendo para você que nós o vimos. Ele esteve aqui, agora você não acredita. Diz que só vai acreditar se colocar a mão na ferida. Diz que só vai acreditar se você colocar a mão do lado. Entenda a nossa história, Tomé. Veja o nosso ponto de vista. Jesus deu a ele a oportunidade de mudar de opinião. E a mesma coisa ele está fazendo conosco nesse momento, nesse tempo chamado hoje. É tempo de crescermos. É tempo de crescermos. É tempo de desfrutarmos os ensinamentos de Jesus Cristo exarados na sua palavra, onde ele com todo o amor, onde ele com toda a consideração diz que nós somos bem-aventurados. Tomé duvidou. Mas depois de ter experimentado a presença do Senhor, ter ouvido do próprio Jesus, toca aqui, encosta no meu lado, ele continuou e foi pregar. Pagou um alto preço, pagou um preço de perseguição. Os irmãos do primeiro século da igreja primitiva não viveram momentos fáceis. Eu fico a imaginar o que é a cena de Nero entregando os primeiros irmãos nossos para que as feras os comessem. Eu fico a imaginar o que são os nossos irmãos sendo separados das suas famílias, ou até em alguns momentos famílias sendo entregues à morte, todos juntos. E o que nós temos hoje? Vamos contar a história? Vamos continuar replicando a palavra do Senhor Jesus Cristo da melhor forma que pudermos, do melhor jeito que pudermos, para que outras pessoas, ouvindo a história, possam vir buscar na fonte, a saber, a palavra de Deus e vivenciar esses momentos. Que a palavra de Deus nos alimente, porque a contextualização final desse texto desse sermão para hoje não importa quantas vezes nós já olhamos para trás, quantas vezes já desviamos os nossos pés do caminho, não importa o que nós pensávamos até agora, da forma com que nós agíamos para com o nosso semelhante, importa que doravante ou daqui por diante vamos passar a agir diferente. E aí você pode dizer para mim: ah, pastor, mas eu sou cristão há tanto tempo, eu sou velho de igreja, né? Eu caminho já nessa trilha há muito tempo. Deus conhece o meu coração. Sim, Ele conhece. Ele sabe quem você é. E eu não estou nem preocupado porque Ele nos chamou para falar sobre isto esta noite. Ele sabe onde a palavra vai chegar. É Ele que sabe. Aliás, só Ele sabe. Não estou me escondendo atrás da boa vontade de Deus, mas estou dizendo que nós precisamos viver a sermos dignos de sermos chamados, como Jesus nos chamou no texto. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Que Deus nos abençoe. Até domingo que vem. Domingo que vem vai ser diferente. Domingo que vem, deixa eu botar o óculos para olhar melhor. Eu tô vendo embaçado. Domingo que vem nós vamos botar lá na igreja. Alguns dos irmãos vão pensar assim: o pastor deveria ser mais prudente. Eu entendo.
né? Já dissemos em outros momentos, pela manhã, se você não se sentir à vontade, não se sentir seguro, continue com o isolamento social, nós vamos respeitar isso com toda a tranquilidade, com toda a pureza de alma. Mas saiba que vai ser muito bom poder estar junto a vocês. Que Deus os abençoe. Deixa eu contar uma coisa para vocês hoje que me aconteceu. Pouco antes, agorinha mesmo, acho que 5 e pouca da tarde, eu estava vendo um vídeo, sentado aqui no sofá de minha casa. Na verdade, eu estava deitado no sofá de minha casa, vendo um vídeo, e recebi uma ligação que mudou o panorama do meu dia, né? 2 irmãs de minha igreja fizeram uma ligação de vídeo para mim e encheu, transbordou meu coração. Ligaram e disseram assim: estamos ligando para orar com o pastor. Fizeram uma oração, cantaram um cântico, e eu estava pensando, eu estava no meu coração esperando poder ter a oportunidade de pedir para elas cantarem uma musiquinha, uma estrofe de um hino. Eu acredito que seja, que eu gosto muito de ouvir os irmãos cantando, aquele que a brisa caia leve sobre ti, né? Alguma coisa assim. E aí nem deu tempo de pedir, eu fiquei tão emocionado que elas se despediram, eu agradeci e foi embora. Eu falei, eu queria pedir para cantar, mas nem deu tempo. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, minhas irmãs. Eu vou manter o nome de vocês no anonimato para os outros não ficarem com ciúme, mas muito obrigado. Sério, fez muito bem ao meu coração. Eu nem sei se elas estão hoje aí, não sei mais quem está, ou mexi no meu telefone aqui. Antigamente eu via as mensagens e sabia quem estava na sala, agora eu não sei mais, né? Mas que Deus os abençoe. Sua palavra nos alimente. Fique firme, fique firme. Domingo, 5 de julho, estaremos nós, se Deus assim nos permitir, propagando a palavra lá na igreja. Fiquem todos com Deus. A paz. Deus é bom.